Fala num processo eleitoral manchado de sangue, no qual a Frelimo, partido no poder de eleição em eleição, apenas se preocupa na melhoria do processo de fraude. O processo eleitoral começa-se desde o recenseamento eleitoral até a divulgação dos resultados finais. Tendo em conta isso, eu acho que foi um processo bastante sui generis, porque tivemos vários problemas, tendo em conta que estas são as 6ª eleições que realizam. Os órgãos de gestão eleitoral já deviam ter algum tipo de experiência na gestão do processo eleitoral, coisa que não se verifica. Não sei se por manifesta falta de vontade ou por incompetência. Continuamos a ver processos que poderiam ser facilmente geríveis, como, por exemplo, a atribuição de credenciais a observadores, que tornaram-se um verdadeiro martírio para a observação independente da sociedade civil. E a CNE diz que estas foram as eleições que mais credenciais deu, 40 mil credenciais. Não sabemos a quem é que deu. A verdade é que parte considerável das organizações da sociedade civil que queriam fazer uma observação independente e que provavelmente o sistema considera organizações incômodas, essas não tiveram credenciais. Para além disto... As organizações nacionais. Para além disto, o registro de 300 mil eleitores em Gaza, na província de Gaza, 300 mil eleitores que ninguém sabe de onde é que vieram, mas já apareceram. Os observadores que estiveram até no terreno mostram que, da observação que fizeram em Xai-Xai, no Bilene, no Chocó e Chibuto, reparam que não houve afluência às urnas que justificasse esses 300 eleitores. Quer dizer, provavelmente a partir das 18 horas aqueles eleitores apareceram. Quando as urnas fecharam, magicamente podem ter aparecido. É um processo eleitoral também manchado de sangue. A intolerância política foi a nota máxima. E uma intolerância em que sempre que vinha da parte do partido no poder, a polícia fechava os olhos com o beneplácito da polícia. E o auge foi o assassinato do diretor da FONSA. Perante este cenário e perante vários ilícitos eleitorais que foram vistos, ainda ontem, enchimento de urnas, tivemos aquele caso caricato com número de votos e número de votantes, sim. E o número de votos era quase o dobro do número de votantes. Que não é coisa de outro mundo nas eleições de Moçambique. Em Tete e Gaza registrou-se isso já em outras eleições. Estou muito curioso para ver o que dirão os observadores internacionais. Se vão dizer que as eleições em Moçambique foram livres, transparentes e justas, pese embora alguns incidentes, porque eu não creio que umas eleições em qualquer estado da União Europeia, onde em 45 dias de campanha morre quase uma pessoa por dia, onde o processo de recenseamento eleitoral, de registro eleitoral, surgem 300 mil eleitores em que o Instituto Nacional de Estatística diz não reconhecer, não creio que essas eleições fossem aceitáveis em qualquer estado da União Europeia ou de um país ocidental. Então, não pode ser aceito também Moçambique como eleições livres e justas. As próprias organizações internacionais de observação já ontem, durante o dia, vieram dizer que, de uma forma geral, o dia se passou muito calmo. Todavia, o CIP, vocês denunciaram imensas situações de violência, anunciaram inclusive a morte de uma pessoa, da Renamo. Parece que a vossa informação contrasta com a informação internacional. A observação internacional não estava em todo o país, e o CIP estava em todo o país. E por além de ter auxílio de observadores de outras organizações que em tempo real dão informação sobre o que está a acontecer. Se pegarmos todos os ilícitos eleitorais que aconteceram no dia das eleições, não creio eu que em nenhum país da União Europeia ou do mundo ocidental uma eleição normal fosse aceita com o tipo de ilícitos eleitorais que aconteceram nas eleições aqui em Moçambique. O que é que o CIP vai fazer agora? Que tipo de recomendações faz, por exemplo, no caso de votos pré-preenchidos, que ouvimos falar ao longo do dia de ontem, no caso também de urnas onde há disparidade entre o número de votos e o número de votantes? Estamos no primeiro dia após as eleições, vamos ver o que é que vai acontecer e quais serão as reações. Mas a verdade é que processos eleitorais pouco transparentes em Moçambique trouxeram-nos depois tensões políticos-militares. Espero eu que não voltemos a este ciclo, porque a forma como todo este processo decorreu não ajuda muito a construção de uma democracia, a construção de um clima de paz. Estas eleições
deveria abrir a janela de oportunidade para os moçambicanos, incluindo os partidos políticos no geral, refletirem sobre o que querem e o que pensam deste país. Estamos a correr o risco de tornarmos uma anedota de país. Nós temos que profissionalizar e tornar independente e credível os processos eleitorais. Senão, de forma cíclica, vamos entrar em crises políticas. Mas houve dinheiro para modernizar as eleições? Sim, houve muito dinheiro, mas ontem, em quase todas as províncias, nas escolas não havia luz. Membros das mesas de voto que não comeram quase todo o dia. Na província de Sofala havia gente na contagem que estava a fazer a contagem com carvão, porque não tinha giz. Na cidade de Climane, na província da Zambésia, havia falta de giz. E em outros pontos do país, em Gaza, fazia-se o registro no chão. Temos uma CNE que pediu um valor de dinheiro para fazer a gestão eleitoral. E depois temos um processo eleitoral gerido assim, com um amadorismo atroz. Disse que havia um refinamento da fraude. O que quer dizer com isso? Quando tens no processo de registro de eleitores 300 mil eleitores, que o Instituto Nacional de Estatística diz que não é possível ter este número de população, porque se sabe que a província de Gaza dá aquelas vitórias à moda da Coreia do Norte ao partido no poder. Aumentando. E esses 300 mil eleitores acabaram por aumentar o número de mandatos da Assembleia Nacional quase para o dobro. Exatamente. Então isso dá uma margem de manobra muito grande ao partido no poder quando começar a hora de contagem dos votos ao nível das legislativas, podendo ter uma maioria confortável que lhe permita governar sem ter compromissos com outros partidos. Porque antigamente a lógica era só enchimento de urnas. Hoje já se faz registro, aumentando eleitores numa província que tem essa maioria, acabando por retirar eleitores nas províncias onde não se tem essa predominância. Tem-se isso, aliado à percepção de que a sociedade civil queria fazer uma observação eleitoral e estaria presente, atrasa a sua atribuição de credenciais, ou então não se entrega credenciais, reforça-se o sistema de ameaça, intimidação que a polícia tem sobre o cidadão, e depois, obviamente, o enchimento de urnas também foi visível. Então, uma combinação e refinação de novos métodos com antigos, de modo a que os resultados sejam sempre favoráveis. Não é possível que de eleição para eleição a Frelimo só se preocupe com a melhoria do processo de fraude. Era Edson Cortês, diretor do Centro de Integridade Pública de Moçambique. De Maputo, Cristina Soares, RFI.